Os atomistas, eles pensavam numa coisa quase proibida no mundo grego. Os atomistas pensavam no vazio. Para eles, o mundo era um grande vazio, povoado por pequenas partículas eternas que o tempo todo estavam em movimento. O mundo infinito, povoado por partículas de todas as formas que, ao se moverem, ao se chocarem, gerariam tudo aquilo que existe. Os atomistas não precisavam de explicações divinas para o surgimento das coisas, porque as coisas se encaixavam perfeitamente. Os atomistas não pensavam em um único mundo, eles pensavam em muitos outros mundos. Os atomistas foram os primeiros materialistas do pensamento humano num nível filosófico. E o Epicuro saiu de Samos, veio para Atenas justamente para estudar. E dois nomes famosos, vocês já devem ter ouvido falar, Leucipo e Demócrito, dois atomistas muito famosos, foram justamente as fontes de formação, de estudo do Epicuro. Só que o Epicuro não ficou nesse atomismo do jeito que ele era colocado por Demócrito, por exemplo. O Epicuro resolveu fazer uma outra leitura do mundo. E essa é a grande diferença que faz com que a gente esteja aqui hoje. O que o nosso amigo Alain de Botton tentou dizer, falando no consumo, falando na nossa tendência a buscar a felicidade por aquilo que é propagandeado, é justamente que as coisas nos são dadas, as coisas nos são impostas, sem que a gente reflita, sem que a gente tenha autonomia para pensar se isso realmente é bom, se isso realmente vai me trazer algum prazer, alguma felicidade. O Epicuro, ele pensou o mundo como um vazio, cheio de átomos, né, que corriam. Só que tem uma diferença muito interessante. Para os atomistas clássicos, para Demócrito, por exemplo, os átomos estão sempre correndo nas mesmas direções, né? Ou seja, eles estão o tempo todo indo para os mesmos lugares. E aí eles formam as coisas do jeito que elas são. Epicuro imaginou, Epicuro pensou, e com o rigor da filosofia, ele acabou concluindo que existe um desvio aleatório, existe um desvio no movimento desses átomos que rodam por esse mundo. Esse desvio, que ele chamou de clinamen, ele faz uma diferença em nível filosófico muito grande, pessoal. Porque se as coisas não são sempre do mesmo jeito, elas não estão traçadas por uma determinação externa a nós, então elas propõem, elas fazem a gente entender que o mundo não é algo marcado, que existe a possibilidade da transformação, que existe a possibilidade do novo e, principalmente, razão de ser do nosso vídeo, a vida pode ser construída. O que vai acontecer comigo pode ser decisão minha. Já pararam para pensar nisso? Não existe um plano traçado, não existe um sentido dado para a minha vida. O Epicuro, 300 anos antes de Cristo, pensou desse jeito. Ele falou, opa, as coisas não são dadas, as coisas não são marcadas, as coisas não me são determinadas de fora. Eu sou o autor, eu posso ser o autor da minha vida, porque o mundo não é marcado. Isso faz uma diferença no nível do pensamento desse filósofo muito grande, a ponto de que ele acabou sendo diferente daqueles filósofos que com ele conviveram. Eu vou só dar um parecer assim, um pano de fundo. O Epicuro viveu efetivamente, né, nasceu em 341 a.C., e ele viveu na época que a gente chama de helenismo. O helenismo, aquela época em que, marcado pelo momento em que as cidades gregas, a polis, acaba sendo desfigurada na sua autonomia, no seu orgulho, né, por conta do domínio da Macedônia e depois, finalmente, dos romanos, e acabou aquela grande fonte intelectual que existia na Grécia. Mas não continuaram a existir filósofos? Não existiram os estoicos, os céticos? Sim, só que alguns historiadores costumam dizer o seguinte:
toda época de decadência, o pensamento deixa de ser absoluto e passa a ser utilitarista. Com a filosofia aconteceu a mesma coisa. Os grandes sistemas de pensamento socrático, platônico, aristotélico, eles que eram sistemas, efetivamente, não só de pensamento, mas de conhecimento, metafísica, dialética, lógica, no lado do Aristóteles, esse tipo de pensamento, esse tipo de construção intelectual deu lugar àquilo que a gente chama de prática, ou seja, vamos buscar dentro desse conhecimento aquilo que é melhor para a nossa vida. E essa foi a tendência da filosofia helenista, que de tanta elaboração intelectual passou a ser uma elaboração mais contida, para que as pessoas pudessem, usando o conhecimento, viver melhor. E como é que pensavam esses helenistas? Vamos fazer assim, vamos colocar cético, estoico, depois neoplatônico e todos esses. Eles queriam entender como é que funciona a natureza para, observando essa natureza, sabendo das suas leis, poder se adaptar a essas leis. Quem já leu alguma coisa dos estoicos sabe muito bem disso. A natureza exige de mim que eu me contenha, que eu me adapte a ela, que eu faça com que ela me provenha daquilo que eu preciso. Mas eu vou ter que me acomodar a ela. O Epicuro muda também esse viés dos helenistas, da sua época. E, por isso, tomou pancada de tudo quanto foi lá. Não tinha mestres como os outros, era um sujeito que veio, entre aspas, do interior, ele acabou sofrendo muito e a sua ideia acabou sendo diferente. Só que ele acabou construindo uma realidade também diferenciada. O Epicuro não pensava em entender as leis da natureza para depois me adaptar a ela. O Epicuro, como foi dito aqui, ele procurava pensar em como eu sou, pensar em como eu vivo, pensar em quais são as minhas necessidades e aí entender o que a natureza pode me dar. O que eu posso tirar dessa natureza? O Epicuro, enquanto os outros eram ensinados a se conterem, o Epicuro falava, eu me conterei a partir do que for a minha natureza e exigirei da natureza aquilo que for importante para mim. E aí vem uma diferença muito grande, porque ele passa a pensar no ser humano, nessa interação com a natureza, de uma forma diferente. Enquanto a natureza parecia nos ditar regras para que a gente vivesse melhor, o Epicuro falava, não, eu tenho que pensar em viver uma vida de forma autônoma, uma vida sem imposições externas, sem verdades externas. Eu tenho que buscar a realização do meu ser a partir daquilo que for da minha natureza. E não aquilo que for de fora de mim me exigir. E aí ele constrói um pensamento muito completo, muito interessante. Só que para isso, como bom filósofo da natureza, né, como eles são chamados, é importante falar do Epicuro nesse sentido, porque pouca gente comenta isso. Apesar de ele ter vivido depois de Aristóteles, que veio depois de Platão, que veio depois de Sócrates, sua forma de pensar o mundo era muito parecida com os pré-socráticos. Por quê? Porque ele construía uma física da natureza, ele construía um entendimento sobre esse mundo para poder colocar o seu pensamento. E digamos, de uma forma muito bem articulada. Então, vamos pensar um pouquinho. Para eles, eu queria só construir esse pensamento físico do Epicuro para que a gente pudesse entender depois o que ele propõe e vocês entenderem esse viés que o Alain de Botton contou. O mundo é povoado por átomos. Esses átomos se chocam aleatoriamente, já havia sido banida, os atomistas tinham sido muito bombardeados, criticados por serem materialistas. Porém, eles ainda seguiam o velho paradigma de está tudo estabelecidinho, nós temos um sentido para tudo, uma verdade única para tudo. Epicuro rompe com isso.